Aquele momento que todos tememos na vida e, no fundo, sabemos que ele sempre chega. A primeira vez que você precisa enfrentar o seu maior medo. Para muitos, esse medo é racional, mas para alguns, ele é um obstáculo emocional profundo, quase impossível de superar. Imagine um menino com os olhos fixos no campo de futebol, ouvindo as vozes animadas ao seu redor, mas sentindo um frio na barriga. Ele sabia que esse era o momento decisivo. Era agora ou nunca. E o medo? Bem, ele ainda estava lá, mas ele também sabia que para mudar sua história era preciso dar um passo em direção àquilo que tanto o aterrorizava. Esse é o começo da história de um menino que decidiu que o medo não iria mais governar sua vida. Tudo começou na escola. Um simples jogo de futebol entre amigos, onde a diversão era a regra principal. Mas para João, aquilo não era apenas um jogo. Era a oportunidade de provar para si mesmo que ele podia, de uma vez por todas, enfrentar o medo que o paralisava toda vez que a bola se aproximava dele. Era o último tempo. Seus amigos estavam ansiosos para ver o que ele faria. João, por dentro, estava um turbilhão de emoções. O que aconteceria se ele errasse? E se as pessoas rissessem dele? No fundo, ele queria se esconder, sair correndo, mas algo dentro dele dizia que não podia mais deixar o medo tomar as rédeas. Ele já estava cansado de se esconder atrás das desculpas, mas quando a bola foi passada para ele, o pânico tomou conta. Será que João vai conseguir fazer o que parecia impossível para ele? Ou o medo vai dominá-lo mais uma vez? Os olhos de todos estavam fixos em João. Ele podia ouvir as risadinhas, os sussurros, mas ao mesmo tempo o silêncio do campo parecia opressor. Aquela bola, redonda e simples, agora parecia um monstro, gigante e impossível de controlar. João respirou fundo, tentando esquecer o nervosismo, tentando lembrar daquelas horas que passara treinando em casa com o irmão mais velho. É só um jogo, é só um jogo, repetia mentalmente como se fosse um mantra. Mas o medo não se dissipa tão facilmente. João sentiu o corpo mais pesado, os pés presos no chão, e um frio gelado tomou conta das suas mãos. Ele se aproximou da bola, e naquele segundo, a pressão era imensa. A distância entre ele e a jogada parecia maior do que nunca. Ele não podia errar. Não podia. Foi então que algo inesperado aconteceu. Em vez de sentir o peso da pressão, ele sentiu uma vontade inexplicável de mudar tudo. Ele pensou no quanto a vida dele estava sendo limitada por esse medo, como se toda vez que ele recuava, o mundo fosse mais distante. Agora ele tinha que fazer aquilo, não só pelo jogo, mas por ele mesmo. João deu o primeiro passo. Não foi um grande movimento, mas foi o suficiente para começar a quebrar a barreira dentro de si. Ele tocou a bola. De repente, o medo começou a diminuir, como se estivesse recuando junto com ele. O campo ainda estava ali, as vozes ao redor ainda eram as mesmas, mas dentro dele, algo começava a mudar. Mas justo quando ele acreditava que estava começando a controlar a situação, o inesperado aconteceu. Um adversário apareceu do nada, vindo em sua direção com a bola dominada, pronto para interceptar. O medo, de novo, parecia querer dominá-lo. João vai conseguir superar esse novo obstáculo e finalmente se libertar do medo? Ou ele vai deixar que essa nova ameaça o derrube novamente? João sentiu o coração bater mais rápido. O adversário estava vindo com tudo e a bola parecia se afastar cada vez mais. Tudo o que ele podia fazer era seguir em frente. A dúvida, a hesitação, tudo o que o segurava se transformava agora em um único pensamento. Eu não vou parar. Ele avançou para interceptar a bola, sentindo o medo invadir novamente. Mas dessa vez, não era o medo de errar. Era o medo de não tentar. De olhar para trás no futuro e se arrepender por não ter dado o melhor de si, por não ter se arriscado.
No momento exato em que o adversário levantou a cabeça para dar o passe, João fez o movimento mais natural que conseguia imaginar. Um pequeno drible para a direita. O movimento foi rápido, simples, mas foi suficiente. A bola estava com ele. O campo ao seu redor parecia encolher, mas João não pensava mais nas risadas ou nos olhares. Ele não estava mais jogando para os outros. Ele estava jogando para si mesmo. Mas, como a vida costuma ser, o maior desafio nunca vem sozinho. João agora estava livre para um chute a gol, mas havia o goleiro. Um goleiro grande, imponente, que parecia intransponível. As pernas de João tremiam novamente, mas o medo já não tinha o mesmo peso de antes. Ele sabia o que precisava fazer. A tensão era palpável. Ele posicionou o pé, preparou-se para o chute e quando o goleiro avançou, João, no último segundo, desviou a bola para o canto inferior esquerdo do gol. O tempo parecia ter parado. O chute vai entrar? João vai finalmente vencer o medo e alcançar a vitória? Ou o goleiro vai conseguir defender o que parecia ser o momento da sua vida? O goleiro mergulhou. A bola voou para o canto mais distante e por um instante João sentiu como se o mundo tivesse parado. Tudo estava em câmera lenta, o som abafado pela ansiedade. Seus olhos estavam fixos na bola, seu coração batendo forte e ele mal conseguia respirar. Então, a bola tocou a rede. O campo explodiu em gritos de comemoração, mas, para João, tudo parecia estar em silêncio. Ele não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. O medo que ele carregava por tanto tempo, aquela sensação paralisante que o impedia de ser quem ele queria ser, havia desaparecido em um único momento. Ele não era mais o menino que fugia dos desafios, mas o garoto que havia dado o seu melhor e conquistado o impossível. Os amigos correram em sua direção, jogando-o para o alto, mas João estava em outro lugar. Ele sabia que havia superado mais do que um simples gol. Ele havia vencido o maior adversário de todos, o medo que o impedia de viver plenamente. No fim, enquanto todos comemoravam a vitória, João percebeu que a verdadeira vitória não estava em fazer o gol, mas em ter dado aquele primeiro passo. O primeiro passo em direção a quem ele realmente queria ser. Ele não precisava mais esconder seu medo, pois agora ele sabia que ao enfrentá-lo, ele era mais forte do que jamais imaginou. Às vezes, os maiores obstáculos que enfrentamos não são externos, mas internos. O medo que carregamos dentro de nós pode ser mais paralisante do que qualquer desafio físico. Mas quando decidimos enfrentá-lo, mesmo que com pequenos passos, nos tornamos mais do que imaginávamos ser capazes. O que João fez naquele dia não foi apenas vencer o medo de jogar, mas vencer o medo de viver plenamente. E você, o que está esperando para enfrentar o seu medo? Não permita que ele defina quem você é ou o que você pode conquistar. Lembre-se, o primeiro passo sempre será o mais difícil, mas é também o mais importante. Se você gostou dessa história e quer ver mais vídeos inspiradores como este, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal Heróis do Gramado e assistir ao nosso próximo vídeo. Até logo!